sobre o opositor de Leila Pereira criticando os gastos da presidente Alviverde. Bora te atualizar também sobre a chance de faxina no elenco do Palmeiras. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar todas as notificações. Preciso falar agora sobre Palmeiras. Savério Orlandi, candidato de oposição à presidência do Palmeiras, a eleição acontece no dia 24 de novembro, voltou a criticar a atual presidente. Para Savério Orlandi, a Leila gastou muito e gastou mal. Abre aspas para ele, pela quantidade de recursos investidos, talvez o Palmeiras pudesse ter feito coisas melhores. Passei pela diretoria de futebol e não gosto de falar não estando à frente do trabalho, mas pelo volume de recursos que foram investidos, pensando nas necessidades do elenco, posição, setor, eu teria feito diferente. Só para lembrar, o Palmeiras esteve entre os clubes que mais investiram na contratação de atletas, quase 200 milhões de reais somente nessa temporada, e até agora o Palmeiras tem como único título o Campeonato Paulista. Campeonato Brasileiro ainda com chances, embora atrás 4 pontos do Botafogo, eliminações nas fases de oitavas de final da Copa do Brasil e também da Libertadores para Botafogo e Flamengo. Bora falar agora sobre o Palmeiras e a chance de uma faxina para o próximo ano. Essa possibilidade de reformulação no elenco do Palmeiras vem sendo estudada há algum tempo e a falta de resultado só reforça a prioridade na busca por uma mudança dentro do clube. O Neto, no seu programa Os Donos da Bola ao longo da semana, afirmou que 5 atletas não fazem parte dos planos da comissão técnica para o próximo ano. São eles o atacante Rony, os meio-campistas Zé Rafael e Gabriel Menino, além do zagueiro Naves e do lateral esquerdo Vanderlan. Nenhum desses 5 é titular absoluto, embora Rony e Zé Rafael tenham salários altos. O Rony tem 10 gols na temporada, número bem inferior ao de outros anos, foi sugerido recentemente no Cruzeiro. Mesma situação do Zé Rafael, embora dirigentes do Cruzeiro assegurem que não existe negociação por nenhum desses dois atletas. Já o Gabriel Menino, 24 anos de idade, não é titular do Palmeiras desde 27 de julho, numa clara demonstração de que ele perdeu espaço, e com as especulações de que Hércules e também Denilson do Cuiabá podem ser contratados, só reforça essa tese de que o menino tem chance de ser negociado. Para completar, o Naves, atleta de 22 anos de idade, formado na base, muito bem avaliado, mas acabou perdendo espaço até numa competição interna. Hoje o Vitor Reis, que é mais novo que ele, tem sido mais utilizado do que o Naves. O Naves perdeu tanto espaço que só vem jogando pouquíssimos minutos na reta final de algumas partidas. Para completar sobre o Vanderlan, excelente lateral, havia enorme expectativa em relação a ele, mas a verdade é que o ano de 2024 foi ruim pro jogador. Mesmo com a contusão do Piquerez, o Vanderlan não conseguiu se firmar como titular e hoje quem ocupa essa função é o Caio Paulista. Atleta que já nem é tão novo assim para um negócio internacional, mas se pintar a oferta, o Palmeiras pode fazer negócio. Jogador que não atua como titular desde 22 de setembro. Algum desses atletas caberia no seu time do coração? Confesso que na minha lusa eu contrataria os 5 e ainda ficaria feliz da vida. Eu não sei se vocês estão com o mesmo sentimento que eu, mas eu, por exemplo, quero que seleção brasileira se lasque, né? Não tenho nenhum tipo de carinho, não faço nenhuma abordagem em relação à seleção ou nos conteúdos que eu produzo. Enfim, para mim a seleção brasileira se tornou algo completamente desprezível, né? Mas, pelo dever da minha profissão como jornalista, e até pelos programas em que participo na Placar, tenho a obrigação de assistir aos jogos e comentar, porque são pautas, né? Nesse tipo de debate do qual participo e, evidentemente, temos que ter ali a análise completa, opinativa também, sobre o que está acontecendo neste produto que deveria ser muito importante dentro do nosso esporte, mas que é completamente maltratado pela CBF, que é a entidade que gere o futebol brasileiro e a dona da seleção brasileira, né? Depois desse jogo contra a Venezuela, jogo cretino, horroroso, né, de se assistir. E o Brasil jogou bem em primeiro tempo. Jogou bem o Katsu, que jogar bem em primeiro tempo é você sufocar a Venezuela e não fazer gol. Nossa, jogou super bem. Quantos gols fez no primeiro tempo? Nenhum. Contra a Venezuela. Uma coisa é, olha, sufocou a Argentina, a França, a Espanha, a Alemanha, etc. Olha, também não saiu gol por algum acaso, tudo bem.
Você tá enfrentando seleções que também tem que se valorizar pelo tamanho delas. Agora, com todo o digno respeito, a Venezuela, ainda pro futebol mundial, é desse tamanho. E você sufocar a Venezuela e não fazer gol é de uma incompetência cavalar. Então essa história de que jogou bem o primeiro tempo, o segundo tempo foi só uma decepção, balela. Porque aí também cai por terra meu argumento de que times que têm posse de bola, mas não fazem gols, não serve pra nada. Então não jogou bem. Não adianta nada você ter volume, você partir pra cima e não conseguir o objetivo final, que é o gol. Mas não é sobre a seleção que eu quero falar especificamente, sobre o jogo. Essas análises aí, acompanhem em outros lugares. O que eu quero falar é sobre um personagem especial, super importante neste exato momento no futebol brasileiro. Em especial que joga aqui, ó, na Sociedade Esportiva Palmeiras, que é esse garoto de 17 para 18 anos chamado Estevão, que, na minha visão, tem um futuro esplendoroso no futebol, se continuar no ritmo em que nós temos acompanhado. Já está vendido para o Chelsea, para mim vendido até muito menos do que deveria ter acontecido em valores dos negócios. O Estevão vale muito mais do que o Chelsea pagou por ele. A prova disso é que, jogo após jogo, o talento dele só aumenta. O poderio decisivo, idem. O Palmeiras no Campeonato Brasileiro com o Estevão somou 32 pontos diretamente dos pés dele. Seja fazendo um gol de 1-0, de 2-0 para decidir um jogo que tá mais complicado ou ajudando em algum tipo de empate. Então 32 pontos do campeonato, 50% exatamente do que o Palmeiras fez na competição em 12 jogos saíram dos pés do Estevão, com 20 participações em gol. Esse jogador serve exatamente para quê aos olhos do técnico da seleção brasileira, Dorival Júnior? O Estevão entrou, diferente do protagonismo que ele tem no Palmeiras, em que o time, que não deveria, mas depende praticamente único e exclusivamente dele para decidir os jogos nessa reta final de Campeonato Brasileiro, e esse é um dos problemas que a gente fala, né? Do quanto que o Palmeiras ainda tem algumas dependências e do porquê que o 2024 tem sido algo de muita oscilação, porque ainda foca os esforços em dois adolescentes, né? Focou isso no ano passado com o Endrick e continuou agora com o Estevão, mas aqui, merecidamente, ele tem o carinho da torcida e do treinador, que merece demais, né? No caso, falo isso desse jogador, mas eu queria entender e me revoltou muito qual é a função do Estevão para a seleção brasileira. Um jogador do perfil dele, da capacidade dele, de improviso, de drible, de finalização, entrar faltando 4 minutos para acabar um jogo contra a Venezuela, em Maturim, jogo amarrado, brigado, do qual daquele mato não sairia mais cachorro, e com 5 pontas ao mesmo tempo, sem nenhuma referência, uma puta de uma bagunça, uma zona que foi feita pelo técnico Dorival Júnior, colocar esse garoto nessa chamada fogueira, pra mim foi uma baita de uma sacanagem. O Dorival, que é um cara que eu tenho admiração, que sempre me tratou super bem, que eu não tenho nada contra a pessoa do Dorival, mas agora ao trabalho dele na seleção, eu tenho sido muito crítico. E muito por causa de decisões como essa, em que é uma grande sacanagem você queimar um jogador tentando colocar ele com 4 minutos para acabar a partida e falar, ó, vai lá, Estevão, vê o que você acha aí porque o time tá uma bagunça. É você imputar a ele uma responsabilidade da qual não é que ele não pode receber nas costas, mas é você dar um time tão desorientado, tão ruim no quesito de organização, que é você também jogar nas costas dele algo que outros caras que não fazem com a camisa da seleção, principalmente esse tal de Vinícius Júnior, que merecidamente não ganhou bola de ouro, não é pela bola que eu tô falando, mas por postura, por liderança, por diversos fatores que também são importantes no futebol, que vão lá
e se acham acima do bem e do mal e não chamam para eles a responsabilidade. Então esse vídeo aqui, por mais que possa não ter nenhuma natureza informativa do Palmeiras, ele coloca para mim uma questão que é a seguinte: infelizmente os clubes não têm poder sobre a data FIFA, mas o Estevão e o Palmeiras deveriam tentar tirá-lo desse furacão horroroso chamado seleção brasileira e deixá-lo um pouco mais aqui no Brasil, para que não seja contaminado por esse vírus de jogadores ruins e indolentes, e ao mesmo tempo ser colocado nessa berlinda e nessa fogueira para ser queimado pelo treinador que não sabe lá o que fazer para tentar arrumar um jeito de fazer a seleção jogar. Porque sinceramente me revoltou. Como muita gente se revolta de ver atletas do próprio Palmeiras entrando no fim do jogo, como algumas vezes aconteceu com o Dudu, com o Abel, que a gente questionou bastante aqui, que isso não se faz, você em hipótese alguma pode tentar colocar um centroavante ou um atacante faltando 4 minutos, quando você vê que de fato o jogo tá uma porcaria, e um jogador como o Estevão, que ainda tá começando a trajetória dele numa seleção, que deveria ser mais bem protegido. E falo isso também com outro argumento. O Dorival colocou muita gente antes do Estevão, em especial o Gabriel Martinelli, que nem tinha sido chamado para a primeira lista como o Estevão foi, e que só entrou porque o Rodrigo se machucou, e que entrou antes no jogo para ter muito mais minutagem em tentativa de ajudar do que o Estevão, que chegou antes que ele na lista da seleção e foi entrar faltando 4 minutos. Então, Dorival, parabéns! Que bela argumentação, que belo pensamento de futebol e que belo preparo que você tem dado ao Estevão, que aqui no Palmeiras, se não tivesse sido convocado para a seleção, e mesmo que não jogue o próximo jogo contra o Bahia porque está suspenso, trabalhando com seus companheiros, trabalhando com o Abel, teria muito mais valor, teria muito mais importância, até para o Abel testar algumas variações que vão ser fundamentais nessa reta final de Campeonato Brasileiro, do que ficar lá na seleção e esquentando o banco para esse bando de pipoqueiro e entrando, faltando 4 minutos para, vamos lá, vê aí o que você pode fazer, Estevão, dane-se. Isso é um absurdo, cara. Isso é completamente fora do prumo daquilo que se entende por futebol. Depois não sabem explicar do porquê que a seleção brasileira não ganha nada há mais de 20 anos, quando a última conquista de peso foi uma Copa do Mundo em 2022. Porque se formam e porque se queimam tantos atletas que acabam se perdendo pelo caminho por falta de juízo e orientação desses profissionais, como o Dorival, que deveriam ter tido um pouquinho de bom senso para não colocar na berlinda um jogador que é tão jovem, tão talentoso e que, por essa bagunça da seleção, acaba entrando nesse tipo de balaio completamente desnecessário. Salve, torcedor do Verdão, venho aqui trazendo mais um vídeo. Peço você que deixe seu like, se inscreva no canal e vamos falar aí a respeito da tia Leila aí, né? A tia Leila aí confirmou negociações com o Gabigol, mas ela disse aí que o Gabigol enrolou, né? O Palmeiras, e não somos trapolim, né? Então ela pegou e descartou aí o Gabigol. O Abel, que sonhava aí com o Gabigol, né? No Palmeiras ele queria um atacante de ofício como o Gabigol. Porém, teve negociações, teve contatos, sondagem, né? Teve conversas. Porém, o Gabigol enrolou. Então, o Palmeiras, a tia Lele não fechou o contrato com ele por conta dessa enrola, né? Eu queria saber de você se você gostaria de ver o Gabigol vestir a camisa do Palmeiras, que ele é um atacante raçudo, né? Ali ele é polêmico, mas ele é raçudo, ele joga bola. Eu gosto de ver muito ele jogando bola, né? Mas é um cara meio que polêmico, né? Meio arrogante, não sei. Queria saber de você se você acharia que a tia Leila deveria esperar ele, ou foi um bom negócio que ela fez não ter trazido ele pro Verdão. E também falar a respeito dessa faxina aí que o Jorge Nicola trouxe a respeito, né? Que a respeito do Gabriel Menino, Vanderlan, Zé Rafael. Se você concordaria com essa saída do Palmeiras. Se o Zé Rafael
será se não teria mais possibilidade dele botar aquele bom futebol no Verdão, não? Também o Vanderlan era muito protagonista, né? Mas o Abel não quer colocar ele para jogar, né? Não se desempenhou bem. Tem também o Rony, né? Mas o Rony também vem mal. Queria saber o que é que você pensa disso aí. Deixa seu like, comenta muito esse vídeo. Tamo junto. Um forte abraço e avante palestra.